18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado em 100,7. Boa noite para você que está aí na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Começa agora mais uma edição do programa 18 horas. Estamos começando mais uma semana também com você aqui na Mix FM. Hoje é uma segundona aí, a famigerada segunda-feira, dia 11 de maio de 2020. Carime Leão, estamos aqui mais uma vez juntos, começando mais uma semana. Eu, você e toda essa equipe maravilhosa de jornalismo da Mix FM. Começou mais 18. Uma semana, minha gente. Muito obrigada pela sua companhia. Você que está sintonizado aí na Rádio Mix Manaus. Estamos juntos até as 7 da noite aqui no programa 18 horas. É isso aí, mais uma semana começando. Olá, Cid Soares, boa noite. Boa noite, Cid. Boa noite. E aí? Boa noite. Tudo certinho? Tudo ótimo, tudo maravilhoso, tudo lindo e maravilhoso. Falando aqui da... Vamos começar bem essa semana, hein? Exato, estávamos aqui falando da live solidária da Mix que aconteceu no sábado com o DJ Graciano Rebelo e seus convidados. Foi maravilhoso, eu assisti, foi o dia inteiro, dançamos, foi muita coisa e muita informação também, né? A apresentação do M. Lucian, ele apresentou as músicas, esse passeio musical dos anos 70, 80, 90 até os dias atuais. Lembrando que foi por uma boa causa, né? Foi uma live solidária em benefício ao Parque das Tribos, às artesãs do Parque das Tribos, que foi o primeiro bairro indígena de Manaus. São 700 famílias indígenas, 80% moradores indígenas, né? E são 35 etnias. Olha que legal. Então a live foi solidária. Se você quiser informações de como doar e tudo mais, pode procurar as nossas redes sociais, né não, Carlão? Carime. Com certeza. Oi. Fala, Sidão. Olha só, eu queria até recomendar ao Graciano e toda a equipe que repitam essa live, porque foi muito boa em todos os sentidos, né? Apresentação, questão musical, o entretenimento, enfim. Eu acho que vale um repeteco, acho que já deve vir uma segunda versão aí. Que foi muito legal mesmo. A repercussão foi muito positiva. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ela inclusive está dando entrevista em várias situações. Ela tá é a representante, exato. Muito bem e realmente merece, que nem o Cid falou, né, Cid? Um repeteco. Principalmente pela causa, né? O time foi muito bacana. Eu vi lá algumas pessoas, alguns amigos, né, Cidão? Fred Lobão, figuras que nós, inclusive, já não estávamos mais, né? O Fred tá por aí ainda, mas não tenho mais visto ele. Foi bacana recordar o Armando, várias pessoas. Foram várias. Né? A Nira, a Fefa, né? Foi bacana, muito show mesmo. Foram várias representatividades, foram vários convidados aqui o dia inteiro de muita música. Bacana, Cid, tudo bem? Tudo certo? Tudo em cima para mais uma semana? Eu queria até, antes de a gente começar tudo, mandar aqui um abraço pro Renier Ramos, que participou, pro Rogério Pina. DJ Rogério. Foi muita gente boa aí nesse negócio, eu achei muito legal mesmo. Beleza, então, Cid, valeu, Carime, vamos juntos então, mais uma edição do 18 horas, 6 horas e 3 minutos em Manaus, hoje dia 11, né, segunda-feira, começando mais uma semana com você aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. O Amazonas completa nesta quarta-feira 2 meses, né, que o novo coronavírus chegou aqui na capital, aqui em Manaus. O primeiro caso registrado foi no dia 13 de março, mas bastaram apenas 4 semanas para o sistema de saúde colapsar e o Amazonas assumir a liderança nacional no número de casos e de mortes proporcionalmente ao número de habitantes. No domingo, dia 10, o Amazonas ultrapassou a casa das 1.000 mortes e registrou 12.599 casos da doença. Mas nesses números não estão os casos não registrados, ou seja, aqueles subnotificados, principalmente de pessoas que tiveram sintomas leves da doença e não precisaram de atendimento hospitalar. Há vários estudos matemáticos que estimam números bem diferentes. O estudo do Imperial College da Inglaterra estima que 10% da população amazonense já teve contato com o vírus, e que significa aproximadamente aí 400 mil pessoas. Destaque negativo, nesses 60 dias, repetindo, o Amazonas foi destaque negativo na imprensa nacional e internacional. Hospitais superlotados, pessoas morrendo nas portas dos hospitais e em casa por falta de atendimento. Profissionais de saúde com pagamento atrasado, sem equipamentos de proteção, sendo contaminados e morrendo infectados pelo novo coronavírus.
O sistema funerário está colapsado e, mais recentemente, denúncias de corrupção na compra de equipamentos para o combate ao coronavírus aqui no Amazonas. Exatamente, Cid Soares. O Amazonas, inclusive, está entre os estados do Brasil que está sendo investigado. O governo foi denunciado por compra superfaturada de ventiladores mecânicos de uma empresa onde funciona uma loja de vinhos. Pagou R$2.900.000 por 28 ventiladores portáteis que não servem para serem usados nas UTIs. Bom, e esse caso já está sendo investigado pela Procuradoria-Geral da República, que pediu autorização do Superior Tribunal de Justiça para investigar o governador Wilson Lima, suspeito de ter sido beneficiado na compra superfaturada. O processo, que envolve o governador do estado, corre em segredo de justiça. E o Tribunal de Contas do Estado também está investigando essa compra superfaturada. A conselheira Yara Lins é quem está à frente desse processo, como explica a repórter Odineia Araújo. A análise de documentos da Suzan sobre a compra de respiradores a preços milionários ainda está em investigação no Tribunal de Contas do Estado. A inspeção extraordinária foi solicitada no fim de abril. A conselheira Yara Lins, relatora das contas da Suzan, está analisando contratos, empenhos e pagamentos feitos pela Secretaria de Saúde do Estado. A inspeção começou no dia 29 de abril e deve encerrar no dia 13 de maio. A Suzan ganhou prazo para explicar esses números. Esse prazo encerra hoje, mas até o fechamento desta reportagem, o TCE ainda não havia recebido o parecer do governo do estado. Na semana passada, o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Mário Melo, também admitiu uma representação do Ministério Público de Contas que pede a suspensão da compra de ventiladores pulmonares pelo governo e encaminhou os dados para análise de mérito da conselheira Yara Lins. O Ministério Público de Contas do estado iniciou uma investigação e cobra respostas do governo sobre a compra de 28 respiradores pulmonares para a rede pública de saúde no valor de R$2.970.000. O Ministério informou que o custo teve uma média de mais de R$106 mil por unidade. De acordo com o documento do Procurador-Geral de Contas, assinado por João Barroso de Souza, o governo federal tem adquirido os mesmos respiradores ao preço unitário de R$57.300. O Procurador-Geral relata que o valor é quase metade do preço dos equipamentos que o Amazonas adquiriu. Com quase 90% dos leitos para Covid-19 ocupados e falta de equipamentos para todos os pacientes, o Amazonas vive uma corrida para evitar um colapso na saúde pública do estado, com quase 3 mil casos confirmados da Covid-19 e mais de 1.000 mortos pela doença. A conselheira incluiu na análise da comissão de inspeção a visita técnica feita pelo Conselho Regional de Medicina ao Hospital Newton Lins. Também estão sendo incluídos no processo dados funerários do município. Odineia Araújo para o 18 horas. 18 horas. As denúncias de corrupção no governo de Wilson Lima também chegou à Assembleia Legislativa do Estado. O presidente da Leão, deputado Josué Neto, marcou para esta terça-feira, dia 12 de maio, a formação da comissão especial que vai elaborar o relatório sobre o impeachment do governador e do vice-governador. O pedido de impedimento foi feito pelo presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas, doutor Mário Viana. Vamos conferir mais informações com Odineia Araújo. A formação da comissão especial que vai elaborar o relatório com o pedido de impeachment da chapa Wilson Lima e Carlos Almeida Filho deveria ter sido anunciada até sexta-feira passada, conforme entrevista do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Josué Neto, em rede nacional ao repórter do SBT, Roberto Cabrini. Essa comissão é quem vai elaborar o parecer que vai à votação no plenário da Casa. Mas na última sessão da semana passada, a formação da comissão foi transferida para amanhã. Josué Neto convocou os deputados para uma sessão ordinária nesta terça-feira, mas a assessoria dele não confirmou se a comissão realmente vai ser formada. Também tentamos ouvir sem sucesso o procurador-geral da Assembleia Legislativa, Vander Góes, para saber como será o procedimento, mas seguindo o rito da casa, depois de aceito pelo presidente, o impeachment volta à discussão no plenário, a procuradoria emite seu parecer e depois os deputados julgam se afastam ou não
o governador e o vice. Caso o presidente cumpra a decisão assinada na quarta-feira da semana passada, dia 6, a leitura das denúncias em plenário vai ser feita amanhã para conhecimento dos parlamentares. Os líderes partidários ganham 5 dias para indicarem os membros da comissão especial. O governador e o vice ganham 10 dias para apresentarem defesa preliminar. O rito foi definido pela Procuradoria com base na legislação vigente, mas o plenário é soberano para decidir ou sugerir qualquer mudança. Ainda em entrevista ao Conexão Repórter do SBT, o presidente da Assembleia Legislativa estimou que entre 2 a 3 meses conclui todo o processo de impedimento de Wilson Lima. O pedido aceito pelo presidente Josué Neto é do Sindicato dos Médicos do Amazonas. O documento aponta para crimes de mau uso do dinheiro público e atos de improbidade administrativa. Entre os fatos incluídos no pedido de impedimento estão o colapso no sistema de saúde do Amazonas, com falta de leitos, o aumento do número de mortes por Covid-19, incluindo trabalhadores da saúde, e o aluguel de imóvel do Grupo Newton Lins por R$2,5 milhões de reais. Também há o patrocínio de R$1 milhão a um programa de TV local, o aumento de até 465% da remuneração de servidores do alto escalão e o pagamento de R$736 milhões de dívidas de gestões anteriores em um período delicado. Volto com vocês. E o presidente Josué Neto acaba de anunciar via Twitter que a comissão vai ser instalada sim amanhã. Cid Soares. Karime, a gente estava vendo aqui, mas roubar dinheiro da saúde é o pior dos crimes da humanidade. Aproveitar esse momento aí de calamidade pública para superfaturar as compras de equipamentos para o atendimento dos pacientes que estão com coronavírus é o cúmulo da safadeza. A investigação dos órgãos de controle deve ser célere, rápida, para colocar todos os responsáveis na cadeia, como está acontecendo em outros estados. São vidas que estão sendo perdidas por incompetência desse governo. E tem várias denúncias de negócios suspeitos e não é só a compra de ventiladores, não. Não mesmo, Cid. Olha, temos aí o caso também do Hospital de Retaguarda da Newton Lins, tá? Alugado sem licitação por R$2,6 milhões por 3 meses, em que a Justiça já assustou o pagamento porque o governo não apresentou o contrato de aluguel. É isso sem falar também, né, do pagamento de mais de R$700 milhões em dívidas de anos anteriores, dívidas até da época quando José Melo era então o governador do estado, quando esse dinheiro deveria ser usado para pagar os profissionais de saúde que estão há 5 meses com pagamentos atrasados. Priorizou o pagamento de empreiteiros em detrimento dos médicos, enfermeiros, técnicos e outros profissionais de saúde. Calma, esse governo, desde o primeiro dia que assumiu, nunca priorizou saúde. É por isso que nós tivemos aí o triste escândalo das mais de 30 mortes das crianças cardiopatas, da falta de atendimento dos pacientes renais crônicos e os hospitais superlotados. E por isso que hoje temos o colapso em todas as unidades de saúde com o novo coronavírus. Pois é, mas os nossos parlamentares também têm a sua parcela de culpa, tá? Em toda essa história, em todo esse colapso no sistema de saúde do estado. Deram carta branca para o governo fazer o que bem entendesse no orçamento e fechou os olhos para todas as irregularidades da atual gestão. A exceção fica para 3 deputados que sempre se posicionaram contra os desmandos, né? É o caso do deputado Wilker Barreto, Dermilson Chaga e Serafim Correia. Os outros, como bem fala o Cid Soares, comeram a Bill. E o governador aí, né, já está agindo para manter os deputados com a boca fechada, né? Reuniu 11 parlamentares há poucos dias para anunciar a liberação de R$55 milhões em emendas impositivas dos deputados e trocando secretários por nomes indicados por parlamentares. Foi o caso da secretária de Ação Social, o secretário executivo da Suzan, 2 nomes indicados pela deputada Alessandra Campelo e o presidente do IDAM, indicação do deputado Saulo Viana. É o famigerado toma lá da cá, tanto, né, tem envergonhado a nossa política brasileira. Olha só, Carlão, essas 1.000 mortes que aconteceram aí nesses 2 meses de coronavírus devem sim ser contabilizadas na conta do governador e, é claro, dos nossos parlamentares.
Você está ouvindo 18 horas. E com mais de 12 mil casos confirmados de coronavírus e mais de 1.000 mortos, o governo do Amazonas decretou luto oficial no estado na manhã de hoje. E nesta terça-feira, o governo vai definir medidas ainda mais rígidas de isolamento com representantes da indústria e do comércio. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes. O governador Wilson Lima anunciou na manhã de hoje que decretou luto de 3 dias por mortes decorrentes causadas pelo novo coronavírus. Nesse fim de semana, ultrapassamos a marca de 1.000 vidas perdidas aqui no Amazonas em razão da pandemia da doença. Ele também adiantou que nesta terça-feira se reunirá com representantes da indústria e do comércio para definir medidas mais rígidas de isolamento social aqui no nosso estado. Segundo estudos do governo, o Amazonas já atravessa hoje o pico de casos de Covid-19 desde os primeiros dias do mês de maio. Com cerca de 300 mil habitantes, a região do Rio Negro e Solimões é que apresenta o maior coeficiente de mortalidade no país, com um índice de 251,7 por 1 milhão de habitantes. Os números absolutos foram confirmados: 75 mortes por Covid-19. Os municípios de Manacapuru, Altazes e Coari lideram o ranking. O Amazonas é o estado hoje que apresenta o maior índice de mortalidade no país. São 232, o dobro em comparação ao Ceará, em segundo lugar no ranking do Ministério da Saúde com 116. Em números absolutos, o nosso estado já registrou mais de 1.000 mortes. No ranking das 10 regiões com maior índice de mortalidade, 4 delas são aqui do Amazonas. Manaus aparece em terceiro lugar, com índice de 238 casos por 1 milhão de habitantes. O Baixo Amazonas em sexto lugar e o Alto Solimões em 8º lugar completam a lista do Ministério da Saúde. São quase 90% dos municípios aqui do nosso estado que já registram casos da doença. O coronavírus aqui no Amazonas não são só números, são vidas que infelizmente estão sendo perdidas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Olha, a decretação do luto é válida. As vítimas e suas famílias merecem todo o respeito. Mas o governo deveria ser ágil mesmo, era para aumentar o número de leitos de UTIs e melhorar o atendimento nas unidades de saúde. Os casos continuam crescendo exponencialmente e o governo está agindo de forma muito tímida para enfrentar essa pandemia. Pois é, Cid... Sabe, infelizmente, a população também, tem a sua parcela de culpa e não está colaborando com o isolamento social. É que nós vemos aí todos os dias fotos e pessoas sabotando esse isolamento social. E eu tenho aqui uma informação que mais de 50 entidades ligadas a categorias profissionais, Igreja Católica e organizações indígenas lançaram nesta segunda-feira uma carta-manifesto exigindo a adoção do bloqueio máximo, o lockdown, no estado para conter o avanço do coronavírus. As entidades convocaram o Ministério Público Estadual, Federal, do Trabalho, a Defensoria Pública do Estado e da União e a Ordem dos Advogados do Brasil para ingressarem com ações a fim de que seja adotado, sim, aqui no estado do Amazonas, o lockdown ou o bloqueio máximo. 18 horas. E por conta, de toda esta questão, essa desordem aí, desde as primeiras horas de hoje, o uso de máscaras é obrigatório em comércios, ônibus e veículos particulares em toda a capital. Os decretos foram assinados pelo prefeito Arthur Neto e publicados aí no Diário Oficial do município. A repórter Nathalie Moraes nos traz mais detalhes sobre isso. O uso de máscaras de proteção que ajuda no combate à proliferação do novo coronavírus, a partir de hoje passa a ser obrigatório em estabelecimentos comerciais, essenciais e no transporte público e privado aqui de Manaus. Os decretos foram assinados pelo prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, e publicados no Diário Oficial do município da última sexta-feira. Mais de 56% dos casos confirmados para o novo coronavírus aqui no Amazonas são aqui na nossa capital. De acordo
acordo com os decretos, passam a ser obrigatórios o uso de máscaras de proteção por colaboradores e clientes de estabelecimentos comerciais que prestam serviços essenciais durante a recomendação de isolamento social. A obrigatoriedade ainda é para o uso de máscaras e acesso em permanência ao transporte coletivo, privado e individual de passageiros. O não cumprimento das recomendações poderá ocasionar uma advertência, multas, interdição parcial ou total do estabelecimento e até o cancelamento do alvará de licenciamento do local, segundo o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto. O que eu vou começar a fazer é fechar o comércio que não devia estar funcionando. Vou caçar o alvará de comerciante que não está sendo obediente. Vou multar pesadamente. Na segunda vez eu fecho o supermercado, o mercadinho que não estiver, que permita alguém sem máscara lá dentro. Vou punir duramente empresas de ônibus que permitam pessoas sem máscara dentro do coletivo. Nós vamos ter multas individuais e multas coletivas. Não tem outro jeito. O maior remédio contra o Covid é ficar em casa. Já no transporte público municipal, terá acesso aos ônibus somente pessoas com uso de máscaras. Além dos avisos nos para-brisas, a Prefeitura informou que também está afixando cartazes dentro dos coletivos, incluindo os veículos convencionais e micro-ônibus, com mensagens em tom de advertência sobre a importância de ficar em casa e fazer o uso das máscaras. Lembrando que as máscaras seguem a recomendação da Organização Mundial de Saúde e devem ser de preferência de fabricação caseira, com 2 camadas de tecido bem ajustados ao rosto, de modo que possibilite a cobertura total da boca e do nariz. Cada empresa e estabelecimento comercial será responsável por garantir o cumprimento do decreto em suas dependências. O não cumprimento está sujeito à fiscalização do Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde. Nathalie Moraes para o 18 horas. E o presidente Jair Bolsonaro anunciou que assinou um decreto para incluir academias, salões de beleza e barbearias na lista de serviços essenciais. A intenção é que estas categorias sejam preservadas em decretos de restrição de circulação de governadores e prefeitos. Na semana passada, o presidente já tinha incluído construção civil e atividades industriais a esta lista. 18 horas. Bom, e no meio da pandemia, a Secretaria de Comunicação do Amazonas publicou no Diário Oficial do Estado, do último dia 8, os extratos de termos aditivos aos contratos de 2017 com as 3 agências de publicidade e propaganda que prestam serviço para o governo, com 13 milhões e 300 mil reais de verbas extraordinárias para fazer campanha com nome bonito. Abre aspas. Direta e indiretamente ao combate ao Covid-19 nas áreas da saúde, assistência social e mitigação do impacto econômico da população, fecha aspas. É isso. O dinheiro foi autorizado aí para as agências Mene, Portela, Quintal Design e Viu 360. Os aditivos têm por objetivo a inclusão de verba extraordinária para os contratos administrativos de prestação de serviços de publicidade dos tipos institucional e utilidade pública, no valor, vamos repetir, hein? 13 milhões e 300 mil reais. Esses valores aí vão ser destinados exclusivamente para as campanhas de utilidade pública ao combate do Covid-19. Os aditivos informam empenhos de 4 milhões e 500 mil reais para a Viu 360, 1 milhão e 500 mil reais para a Quital e 3 milhões e 700 mil reais para a Mene e Portela. Pois é, né? Com esse dinheiro aí, olha, Karime, daria para montar uns 10 leitos de UTI e salvar muitas vidas. Mas vida, pelo jeito, é coisa que não interessa para esse governo. Cid, ou quitar aí os salários de vários profissionais da saúde que estão com salários atrasados de até 5 meses. Gente, por que não paga o salário das pessoas que estão trabalhando ali nessa linha de frente, nesta guerra, num período tão importante, tão crucial quanto essa pandemia do novo coronavírus? Compra EPIs para esses profissionais também, ou seja, infelizmente, a gente percebe que a prioridade desse governo definitivamente não é a saúde e muito menos salvar vidas. 18 horas. E agora são 6 horas e 23 minutos em Manaus. Você está
no melhor mix do Brasil. E nós vamos agora com a primeira da playlist de hoje em 100,7, Carime Leão. Parece que Dua Lipa, né, ganhou aí uma nova leva de fãs brasileiros aqui no Brasil. Isso por causa do Big Brother Brasil 20. A dona da faixa do Tamborzinho, né, já vinha aparecendo nas listas das músicas mais tocadas do streaming brasileiro, mas depois de aparecer aí em um dos shows do último BBB, Dua Lipa virou sucesso imediato. Exatamente, Carlão. A música é Don't Start Now, tá? Que se tornou a mais tocada no Spotify Brasil. Então, bora aí de playlist, abrindo a playlist desta segunda-feira. Dua Lipa, Don't Start Now. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 27 minutos, assim foi, né? A primeira da playlist de hoje aqui no 100,7, no melhor mix do Brasil, Dua Lipa, Don't Start Now. A gente continua com você em mais uma edição do programa 18 horas, nesta segunda-feira. 18 horas. E o Tribunal Superior Eleitoral informou que 1.040.000 eleitores solicitaram a regularização de pendências com a Justiça Eleitoral antes do prazo estabelecido, encerrado na quarta-feira, dia 6 de maio agora. A partir de agora, nenhuma alteração do cadastro eleitoral será permitida antes das eleições de outubro, quando serão eleitos prefeitos e vereadores dos 5.568 municípios do país. Segundo o TSE, os pedidos de regularização feitos pelo site do tribunal serão analisados até o dia 3 de junho, quando será divulgado o número de eleitores aptos a votar no pleito, né, na votação nas eleições deste ano. 18 horas. Bom, nesse domingo as comemorações de Dia das Mães foram bem diferentes, não é mesmo? Foram, né? Principalmente para quem está lutando para vencer aí o novo coronavírus. Pois é, Carlão. A data também teve um significado especial para as super profissionais que estão atuando na linha de frente do combate ao novo coronavírus. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse Dia das Mães de quarentena com a repórter Nathalie Moraes. Aos 65 anos, a merendeira Terezinha Celani venceu o novo coronavírus depois de 15 dias de internação em 2 unidades de saúde. Há menos de uma semana em casa, após receber alta médica, ela comemora por poder passar o Dia das Mães ao lado dos 4 filhos e dos 6 netos. A família é tudo para mim, né? É a base, né, de uma família. Eu tenho uns filhos maravilhosos, graças a Deus. Mas é assim, é só felicidade mesmo estar com meus filhos aqui, né? Ter esse privilégio que Deus me deu, né? De estar aqui com eles no Dia das Mães, né? Mesmo com sintomas como dor de cabeça, falta de ar, falta de apetite, ela conta que a parte mais difícil da internação era estar longe dos familiares sem saber quando iria revê-los. O meu pavor lá era assim, de ficar só, longe dos meus filhos, da minha casa. Mas certeza eu tinha que eu ia voltar para minha casa. Eu precisava, Senhor, eu preciso ir, eu preciso conversar com meus filhos, eu preciso contar para as pessoas o que é essa doença. Esse Dia das Mães também teve um significado diferente para as profissionais que estão atuando na linha de frente do combate ao novo coronavírus. É o caso da cirurgiã dentista Tenente Vanessa Marques, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, que integra a equipe do Hospital de Combate à Covid-19 na Newton Lins. Mãe de uma menina de 2 anos, ela entende que não comemorou como nos outros anos em respeito ao distanciamento social. O principal, né, no Dia das Mães é a gente estar junto das pessoas que a gente ama. A única coisa que eu lamento nesse ano de diferente é não poder estar junto da minha mãe. Mas eu vou estar em casa com saúde, né, com a minha filha, com meu marido, todos nós com saúde, graças a Deus. Então, na verdade, a gente tem que agradecer. Sentir que de alguma forma a gente está contribuindo para que essas pessoas retornem para suas casas com saúde é muito gratificante. Realmente é o que faz a gente vencer o cansaço. Assim, são as 2 coisas que mais me dão força hoje em dia. Assistir às altas e chegar em casa e ser recebida por eles 2. Assim, é o que renova as energias para os próximos dias que vêm. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom,
Bom, e as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, começaram hoje. O prazo vai até o dia 22 de maio neste ano. Presta atenção que neste ano, todos que têm direito à isenção vão ter o benefício garantido na hora da inscrição, mesmo sem solicitar. A outra novidade é que a partir desse ano, o Enem vai ter duas modalidades de provas. As impressas, né, com aplicação prevista aí para os dias 1º e 8 de novembro, e as digitais para os dias 22 e 29 de novembro. As inscrições podem ser feitas na página do Enem na internet e o valor da taxa é de R$ 85. Deve ser pago até o dia 28 de maio. 18 horas. Os limites impostos pela lei que criou o auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores afetados pela crise do novo coronavírus e a centralização da execução do programa impedem o acesso de milhões de pessoas ao benefício. Isso segundo um grupo de pesquisadores ligado à Universidade de São Paulo. Esses pesquisadores calculam que 32 milhões de trabalhadores ameaçados de perder emprego e renda com a paralisia da atividade econômica não vão ter como receber o benefício porque tem vínculo formal com o trabalho ou por causa das restrições da lei que limita os pagamentos a 2 beneficiários por domicílio. De acordo com o grupo que analisou dados do IBGE sobre a composição da força de trabalho, 26 milhões de pessoas vulneráveis diante da crise tiveram no passado renda anual superior ao limite para o enquadramento no programa, de R$ 28.500 em 2018. 18 horas. O juiz Alex Jesus de Souza, titular da comarca de Japurá, no Amazonas, solicitou nesta segunda-feira o apoio inconstitucional do Comando Militar da Amazônia para impedir o tráfego constante de embarcações com pessoas do município para o garimpo ilegal. O trânsito intenso é apontado pelas autoridades sanitárias locais como um dos motivos do registro dos primeiros 7 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus na cidade. Na solicitação de auxílio endereçado ao general Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira, comandante militar da Amazônia, o magistrado relata preocupação com a disseminação de casos de Covid-19 no município, caso o transporte de pessoas para as áreas de garimpo ilegal, sem nenhuma prevenção sanitária, não seja fiscalizado e interrompido. Pois é, o juiz relata ainda que é notória a debilidade do sistema de saúde local, com limitação de equipamentos públicos e de insumos médicos, né, à disposição da população. Ele pede urgência. Pois é, e é justamente por meio do transporte fluvial ilegal que o coronavírus está se espalhando no interior do Amazonas. Se não houver uma fiscalização rígida, vamos presenciar uma catástrofe no interior do Amazonas, onde não existe um único leito de UTI. Economia. A Confederação Nacional da Indústria projeta queda de 4,2% na economia este ano. O cenário é considerado o mais provável pela Confederação para o recuo do Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Na projeção mais pessimista, a queda será de 7%. Pois é, Carlão, para a Confederação da Indústria, o grau de sucesso das medidas econômicas para reduzir os impactos da crise provocada pelo coronavírus e a extensão da quarentena vão ser determinantes para o PIB. Diante desse quadro, a entidade traça 3 cenários para 2020. Um pessimista, um base e um otimista. Bom, a previsão para o PIB antes da crise causada pela pandemia da Covid-19 de dezembro de 2019 era de crescimento de 2,5% este ano. Essa matéria completa você confere no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. 18 horas. Muito bem, hoje é segunda-feira, né, Karim Milhão? E hoje é dia de nós conferirmos aí os comentários da nossa coluna, né? Colunista Nafice Bacri-Valoz. Aos amigos e aos ouvintes da Rádio Mix FM, o meu boa noite. E enquanto nossos profissionais da saúde se destacam pelo desempenho na luta incansável para o combate ao coronavírus, o governo do Amazonas continua acumulando destaques negativos que avançam desde a má gestão, passam pela inércia e pelo descaso e atingem um número de contágios e de mortes que são assustadores. Mas toda essa explosão de negatividade parece não ser suficiente ao senhor Lima, que agora passa a acumular a suspeita de corrupção também durante o período da pandemia. E esse desempenho ainda é mais
condenável, porque desta vez a suspeita recai sobre gastos no sistema de saúde, mais especificamente na aquisição de respiradores, equipamentos indispensáveis para salvar a vida de nossos irmãos contaminados pelo Covid-19. E olhe que ainda não estou tratando das aquisições relâmpagos da SEDUC feitas no apagar das luzes. E também não vou comentar o contrato para a gestão do Compage, nem vou abordar a odiosa generosidade do senhor Lima, que abre mão de milhões de reais em receitas em benefício de uma empresa. Até porque, por esses e outros desmandos, o senhor Lima está sendo submetido ao crivo da Assembleia Legislativa, que julga o seu impedimento e esperamos venha a ouvir as vozes da sociedade. Portanto, neste momento, eu vou me concentrar na mais nova e grave acusação de que o governo do Amazonas também estaria contaminado pelo vírus da corrupção nos gastos para combater o Covid-19, apoiando uma quadrilha formada para desviar recursos públicos que se instalou no Rio de Janeiro e no Amazonas. Meus amigos, as compras emergenciais para pacientes do Covid decorrem da necessidade de salvar vidas e, por isso, elas dispensam alguns procedimentos administrativos para dar maior celeridade às aquisições. Mas isso não autoriza o superfaturamento, os desvios de finalidade e as práticas danosas ao erário público. Eu sou Nafis Bakri Valois e volto a conversar com vocês na quarta-feira. Meu boa noite. Mix. Bom, gente, o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, confirmou hoje em depoimento à Polícia Federal a versão do ex-ministro Sérgio Moro sobre sua demissão. Valeixo falou por cerca de 6 horas a investigadores. E ele reforçou que o presidente Jair Bolsonaro queria alguém mais próximo a ele na direção da Polícia Federal e que não pediu para deixar a chefia da corporação. 18 horas. Agora são 6 horas e 39 minutos em Manaus. Você está no melhor Mix do Brasil até às 7 da noite. Informação para você, o programa 18 horas, um programa de notícias especialmente para você, produzido pela equipe de jornalismo da Mix FM. Agora nós vamos com a segunda da playlist de hoje, que é a Say So, né? Uma canção aí do rapper americana Doja Cat. Foi enviada aí à rádio americana em janeiro de 2020 como o 5º single de seu segundo álbum de estúdio, que é o álbum Hot Pink, que é de 2019. Pois é, e a música ganhou popularidade na rede social com TikTok por causa de vários vídeos de desafio de dança que usam aí na música. Então vamos para a segunda da playlist de hoje aqui do 18 horas, Doja Cat, Say So. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 43 minutos e você está no melhor Mix do Brasil, mais uma edição do programa 18 horas para você. E foi a segunda, né, da playlist. Você conferiu a rapper americana Doja Cat, a música Say So aqui em 100,7, 6h43. Boa noite. 18 horas. Bom, agora é hora de saber qual é a previsão do tempo, né? O tempo para amanhã, terça-feira, dia 12 de maio de 2020, com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, amanhã deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 95%. Mix. Bom, Karime, agora voltamos a falar de Covid-19. A Fundação de Vigilância em Saúde acaba de divulgar os novos números da doença aqui no Amazonas. Exatamente, Carlão. E os números caíram bastante, tá? Em relação aos últimos dias. E a repórter Nathalie Moraes tem essa informação pra gente. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, você, ouvinte, que está ligadinho conosco aqui no 18 horas. Karime, como você bem disse, depois de registrarmos aí números assustadores nos últimos dias, felizmente hoje o Amazonas registrou uma queda no número de casos. Foram 320 novos casos de Covid nesta segunda-feira, totalizando 12.919 casos confirmados para o novo coronavírus em todo
todo o Amazonas, segundo o boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde. Nesta edição do boletim, foram confirmados mais 31 óbitos pela doença, levando para um total de 1.035 mortes em todo o Amazonas, sendo que 31 óbitos aconteceram aí nas últimas 24 horas. Outros 135 mortes estão em investigação e 80 foram descartadas para o novo coronavírus após passarem aí por testagem laboratorial. O boletim aponta ainda que 4.810 pessoas com diagnóstico para a Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. Agora uma notícia boa, pois 6.685 pacientes que já passaram pelo período de quarentena e se recuperaram da doença. Ou seja, são mais de 6.600 pessoas que estão curadas da Covid-19 aqui no nosso estado. Entre os casos confirmados de Covid no Amazonas, há ainda 389 pacientes internados, sendo 245 em leitos clínicos e 144 em UTI. Falando ainda dos pacientes que se encontram dentro das unidades de saúde, 834 pacientes considerados suspeitos aguardam a confirmação do diagnóstico e estão internados. Deste número, 631 estão em leitos clínicos e 203 pacientes estão em UTI em estado grave ou gravíssimo. Falando agora um pouquinho da situação do interior aqui do nosso estado, para você ter ideia, da maioria dos casos confirmados até esta segunda-feira, 7.264 são aqui de Manaus, da nossa capital, o que corresponde a 56,23%. E 5.655 é do interior do estado, o que corresponde a 43,77%. Além da nossa capital, Manaus, 56 municípios têm casos confirmados para o novo coronavírus. Infelizmente, o município de Manacapuru, aqui na região metropolitana da nossa cidade, segue liderando esse ranking negativo com 950 pacientes que testaram positivo. Logo após Manacapuru vem o município de Parintins com 417 e o município de Tefé com 362. Entre os pacientes da capital, até o momento, há o registro aí de 691 óbitos. Os demais foram registrados em 38 municípios do interior do estado, no total aí de 344 mortes. Manacapuru também lidera o número de óbitos no interior do estado nesse ranking negativo, com 48 óbitos registrados até esta segunda-feira. Esses foram aí os principais destaques do boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado do Amazonas. Eu volto aos estúdios com você, Karime e Carlão. Ok, Nathalie Moraes. Muito obrigada, Nathalie, pelas informações. Olha, e o Ministério, né, segundo os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, atualizado agora há 4 minutos, tá? Em 24 horas foram confirmadas mais 396 novas mortes de Covid-19 aqui no Brasil. O Brasil tem hoje 11.519 mortes, totaliza 11.519 mortes e 168.331 casos confirmados do novo coronavírus. A taxa de letalidade é de 6,8%. E ainda de acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, 13 das 20 cidades com maior mortalidade em consequência do Covid-19 estão no Amazonas. E segundo uma simulação feita pela Universidade de São Paulo, publicada neste domingo pelo jornal O Globo, o número de mortes pela doença pode dobrar em 20 dias aqui no Brasil, né? O país ocupa o 8º lugar no ranking de número de casos de Covid-19, de acordo aí com a Universidade Johns Hopkins, a Universidade Americana. Uma nova alta de casos de coronavírus fez com que o número total de notificações na Rússia, né, ultrapassasse nessa segunda-feira a Itália e o Reino Unido. Então, o país, ele se tornou a 3ª nação com maior número de pacientes. O Brasil ocupa o 8º lugar deste ranking
ranking, segundo essa universidade, a Johns Hopkins. Então, ficou o seguinte, os Estados Unidos continuam aí no primeiro lugar, seguido da Espanha, Rússia, Reino Unido, Itália, França, Alemanha e aí o Brasil em 8º lugar. 6h49 e você está no melhor Mix do Brasil. Entrevista do dia. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas revela que a fase final da pandemia do novo coronavírus no Amazonas deve começar no dia 21 de junho deste ano, quando 97% dos casos da doença já terão sido registrados no estado. Esta é uma projeção do professor Henrique Pereira, coordenador geral da pesquisa que desenvolve o Boletim dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável Atlas Amazonas, produzido por um grupo de pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, da Universidade Federal do Amazonas. E vamos conversar com ele agora, com o professor Henrique Pereira, por videoconferência. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite. Obrigada pela participação no nosso programa hoje. Então, professor, como é que vocês chegaram a esta data, 21 de junho, para o fim da pandemia aqui no Amazonas? Como divulgado na publicação do projeto, o modelo que usamos para criar os cenários preditivos, essa como a data em que 97% dos casos previstos teriam acontecido. Essa é uma projeção e que ela depende da adição de novas informações ao modelo. Então, com os dados de hoje, o modelo aponta para o dia 15 de julho. Essa data esperada para que 97% dos casos previstos no modelo tenham acontecido. Para Manaus. Perdão, então são duas datas, é isso? 15 de junho para Manaus e 21 para todo o estado do Amazonas. Quando houve o isolamento, as cidades passaram a ter um comportamento de populações isoladas. Então, o modelo agora tem que ser ajustado para cada cidade. Então, hoje, o que nós estamos divulgando no Atlas é o modelo que serve para a população de Manaus. Aqui na capital, o pico já foi atingido, não é isso, professor? Há uma mistura de populações. Então, nós passamos a trabalhar com o conjunto do interior e com os dados de Manaus. Pode repetir a pergunta, por favor? Sim. Aqui na capital, o pico já foi atendido, né? Uma vez que no boletim de hoje do governo mostra uma queda brusca no número de casos. No caso de Manaus, por causa da acessibilidade a outras fontes de dados, nós estamos acompanhando também os sepultamentos dos cemitérios públicos e a declaração de óbitos nos cartórios. Mas usando os números da Fundação de Vigilância de Saúde, que os óbitos que foram diagnosticados como Covid, no nosso modelo, essa data ainda não aconteceu, está muito próxima, seria o dia 13 de maio. Ok. Com o modelo que foi ajustado para os dados do dia de hoje, para a cidade de Manaus. Eu esqueci de falar que agora nós estamos trabalhando para cada município um modelo, porque isso é o que precisa ser feito, uma vez que as populações estão isoladas. E professor, pelo seu estudo, chegaremos aí no dia 21, nessa data aí, na fase final da doença, com quantas mil pessoas infectadas e quantas mortes por coronavírus? Esses dados, novamente, ajustados somente para a cidade de Manaus. A previsão hoje é de 44 mil casos para Manaus, né? E 1.600 fatalidades, mortes por Covid. Okay. Agora, é preciso muito cuidado com esses números, porque são resultados de simulações numéricas, sujeitas a um grau de incerteza. Então, apenas servem para que a gente acompanhe o padrão de desenvolvimento da pandemia. Então, mais do que o número em si, o formato da curva é a informação mais importante. É a velocidade com que os casos progridem ou a velocidade que eles podem começar a reduzir. Essa data é a informação mais importante, seria a mudança da fase
na pandemia. Não exatamente o número de casos. Essa projeção numérica ela é incerta. Professor, em Manaus, os índices de sepultamentos em cemitérios públicos e de registros em cartórios mostram uma diminuição gradativa nos últimos dias. O senhor já consegue prever aí um retorno à normalidade, mesmo com a maior parte da população descumprindo o isolamento social? Então, essa é uma preocupação, porque se houver uma mudança no comportamento da população, isso pode fazer com que o número de casos volte a aumentar. Já está sendo observado em outros países, em outras cidades. Então, nós temos tido todo o cuidado de indicar para a população que projete um cenário a partir de uma data em junho, para se planejar o retorno à circulação normal de pessoas, de serviços e de mercadorias. Professor, pelo estudo aí, em 12 dias, os casos do interior serão superiores aos da capital. Como é que vocês chegaram a essa projeção? Dia a dia, à medida que os dados são informados, nós calculamos o que chamamos de tempo de duplicação. Olhando para trás, para o passado, nós podemos ver quanto tempo demorou para que o número de casos ou de óbitos tenha dobrado. Isso nos permite ter uma ideia de uma velocidade desses números. Usamos essa taxa, essa velocidade, e projetamos para alguns dias no futuro. E a curva de casos e de óbitos do interior hoje tem uma velocidade maior do que a curva de Manaus. Então, a conclusão mais direta dessa observação é que, em algum momento no futuro, os números acumulados do interior superem aos da capital. Professor, o senhor é a favor do lockdown para encerrar nossa conversa hoje? O lockdown é uma medida extrema, é o máximo, né, de medidas para o isolamento social, e nós estamos vendo algumas cidades brasileiras também com a forte progressão da pandemia adotando essa medida. Eu creio que para cada cidade, para cada sociedade, para cada comunidade, a medida extrema deve ser adaptada, ajustada ao nosso modo de ser, ao nosso modo de viver. A medida que amplia e assegura um maior distanciamento social, não há dúvida que é a medida necessária para a redução dos casos graves e da propagação da pandemia. Se necessário, a medida deve ser adotada e talvez para Manaus esse prazo até já tenha passado. Tá bom. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas, falando aí de toda essa problemática da pandemia, de toda essa situação em que nós estamos vivendo, o mundo inteiro está passando. Conversamos com o professor Henrique Pereira, coordenador geral de pesquisa que desenvolve o Boletim dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável Atlas Amazonas. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Obrigado, boa noite. Obrigado. 6h58 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Carimel, já nos finalmente, né? Já nos finalmente, agora 6h58. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Em um esforço de comunicação, o governador Wilson Lima anunciou hoje uma comissão especial do próprio governo para fiscalizar os gastos das ações contra o coronavírus. É o tipo de anúncio que realmente parece mesmo apenas uma medida midiática para tentar desviar dos assuntos principais. Os gastos do governo na pandemia estão na mira do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas e da Assembleia Legislativa aqui no Amazonas. A imprensa nacional informou que o Procurador-Geral da República pediu ao Superior Tribunal de Justiça para investigar a compra de ventiladores pulmonares, que virou um escândalo internacional. Anunciar uma comissão da Controladoria Geral do Estado para fiscalizar esses gastos parece querer brincar com a inteligência das pessoas. Se quisesse agir, a Controladoria já estaria agindo. Não precisaria de uma comissão especial. Foi criada para dar visibilidade e transparência às ações do governo. Tem função de controle externo. O problema é que praticamente todos os funcionários da Controladoria são nomeados pelo próprio governador. O governador que nomeia também pode exonerar. Então, a comissão é uma comissão do próprio governador.
E muito dificilmente vai dar uma resposta que vá contra os interesses do governo. Vamos aguardar as investigações dos outros órgãos para ver no que vai dar. 18 horas. 6h59, Karine, um minutinho para 7. Um minutinho, um beijo para você, obrigada pela companhia, beijo, Cid. Sidão Soares, valeu, Moraes. Valeu, galera, até amanhã, terça-feira, tamo junto. Terça-feira. Valeu, Karine. Valeu, então. Tamo juntos, continue bem, continue em 100,7, daqui a pouquinho tem Mix tudo, né? Nós voltamos amanhã para você, na terça-feira, com mais notícia, com mais informação para você aqui no 18 horas, aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.